Recentemente, Dr. Drauzio Varella falou em um vídeo que a testosterona causa câncer. Vamos ver alguns trechos desse vídeo juntos e ver o que você acha sobre isso. Eu tenho visto que a cultura da magreza extrema começa a voltar. No início dos anos 2000, nós fizemos uma série no Fantástico em que eu dediquei um capítulo especial para anorexia nervosa e para bulimia nervosa, que são transtornos que levam as pessoas a vomitar depois que se alimentam, ou a reduzir a alimentação a níveis muito perigosos, aos níveis da inanição. Eu lembro de uma moça que eu entrevistei, que era uma menina bonita, e magra, mas magra, assim, aquela magreza doentia. E ela disse, eu preciso emagrecer mais. Eu falei, por que você, onde é que você quer emagrecer? Porque ela era pele e osso. Ela pegou assim ao redor do umbigo e fez uma preguinha ali, falei, eu preciso perder isso aqui. Mas falou, não é possível, ela não está enxergando o que eu estou vendo aí, porque não tem o que perder. Era pele só e subcutânea. Agora, nós estamos vivendo uma versão mais moderna dessa história toda. As pessoas querem ser magras. Atinge mais as mulheres, porque, de fato, os distúrbios, os transtornos alimentares é muito mais frequente entre mulheres do que homens. Muito bem. Aqui já começa a primeira parte que eu discordo. Ele vem até falando bem no vídeo, falando um pouco da experiência pessoal dele, de ter tratado algumas pessoas. Realmente, isso é uma coisa que acontece. A gente vê, de vez em quando, algumas pessoas, muitas vezes mulheres, preocupadas com peso, balança, preocupada com o aspecto da camada de gordura subcutânea que ela tem ali. Ok. Mas ele fala que os transtornos alimentares são mais frequentes nas mulheres. Olha só, transtornos alimentares, se a gente se restringir apenas a esse conceito menor, bulimia, anorexia, realmente é mais comum em mulheres. Mas os distúrbios corporais, as dismorfias corporais, acontecem em homens e em mulheres. Eu cito sempre o exemplo da vigorexia, que é um transtorno, uma dismorfia corporal, ou seja, uma dificuldade na percepção da pessoa, de ver o corpo dela. E o homem, geralmente, né? Pode cometer mulheres, mas geralmente o homem fica achando que tá sempre muito fraco, que tá muito pequeno, tem que ganhar massa muscular. Isso é uma coisa que as pessoas não falam. Não falam. Fala-se muito do restante, da anorexia, da bulimia. Por quê? Porque já são assuntos mais antigos. Mas a vigorexia, não. Eu falo que os dois são aspectos, lados de uma mesma moeda. Então isso aqui já tá errado. Porque a pressão da sociedade em cima das mulheres é muito maior do que em cima de nós. De novo, aí eu já não concordo com isso aqui também. A pressão da sociedade é diferente nas duas pessoas e aumentou muito. Isso é uma coisa que eu tenho até uma propriedade para falar. Parte da minha vida eu sofri com comentários, né, de que eu estava muito acima do peso, ia quebrar a cadeira quando eu sentava. Então, a forma como a sociedade cobra o aspecto físico das pessoas, a aparência, é algo histórico, existe há milhares de anos e vai continuar existindo. E a gente tem que ter saúde mental para lidar com isso. Mas a gente querer simplificar uma questão que é extremamente comum, extremamente frequente, completamente errado. O homem pode estar um pouco com peso aumentado e tal, a sociedade aceita sem problema nenhum. A mulher, qualquer acúmulo de gordura em qualquer lugar do corpo, as pessoas reparam e comentam. O que é pior nessa história que nós estamos vivendo agora é que há médicos que, na verdade, se formaram em medicina, mas eu não os considero como tal, que propõem tratamentos milagrosos para perder peso. A quantidade de mulheres tomando testosterona hoje é enorme. Porque vai ao médico, diz que está com excesso de peso, ele prescreve testosterona para emagrecer. Pronto. Esse aqui é a parte do vídeo que... Pô, gente, Dr. Drauzio Varella é um médico extremamente conceituado. Mas ele já fala uma coisa que é complicada. Tratamentos hormonais não são para o emagrecimento. Qualquer médico que tenha o mínimo de noção do que está fazendo não prescreve testosterona para emagrecer. Contudo, é comum nós vermos prescrições combinadas. A pessoa está no tratamento de emagrecimento e, eventualmente, ela pode estar fazendo uma reposição hormonal de alguma natureza qualquer. Por quê? Porque ela tem queixas relativas a isso. Novamente, não vamos simplificar uma coisa complexa. Testosterona emagrece? Até tem trabalhos mostrando que a testosterona emagrece no homem, mas a gente não usa ela com essa finalidade, não tem nenhum trabalho com isso, entendeu? Mas eu acho que nesse momento aqui, no afã, na vontade de querer encontrar um culpado para a situação, ele comete esse erro de falar que estão prescrevendo testosterona para emagrecer. Não. A testosterona, ela é prescrita na mulher, via de regra, para reposição hormonal. E sim, tem muitos trabalhos falando que ela pode ser usada. Tem pesquisadores, como a doutora Rebecca Gleiser, que a linha de pesquisa é inteira com reposição hormonal com testosterona
Apenas, ela não usa nem estrogênio nas mulheres, tá? Então é besteira falar que isso, que ela não pode ser usada para este fim. Eu já vi alguns profissionais falando isso, elas têm a sua opinião, tudo bem, mas existe respaldo científico sim. O segundo motivo é para uma alteração que é comum na mulher ao longo do tempo, chamada SIA, secreção, né? Síndrome da secreção inapropriada androgênica, ou seja, a mulher tem uma testosterona mais baixa com dificuldade na libido. E aí essa seria uma indicação clássica. Não existe indicação de reposição de testosterona para emagrecimento. E se algum médico faz isso, a gente não pode generalizar isso para uma classe inteira, para todos os profissionais, e aí já começa a se tornar algo bem irracional. A teoria de que justifique esse uso inadequado da testosterona. E aí essas mulheres, além de aumento de ficarem com voz mais grossa, aumento do número de pelos, aparecimento de barba, crescimento exagerado do clítoris e todas as outras alterações que há. O que ele está falando aqui, gente? A gente chama de virilização. Virilização é um aspecto que toda reposição hormonal androgênica, ou seja, testosterona, qualquer esteroide, vai fazer isso aqui. E a virilização, se a gente quiser entender ela fácil, ela transforma a mulher em homem, o aspecto externo, e o homem em mais homem, né? Ele vai exacerbar uma característica masculina, vai aumentar os pelos e tudo. A virilização é algo que pode acontecer por alguns motivos. Geralmente é porque a dose prescrita não está adequada, foi muito alta, a pessoa está usando alguma coisa que o médico não tem controle, hormônios do underground, por exemplo. Em terceira hipótese, a pessoa, principalmente as mulheres, né, ela tem uma predisposição um pouco maior, tem uma genética mais suscetível a esse efeito hormonal. A gente ajusta a medicação nesse momento e as coisas costumam ficar bem. Eu sempre falo que a reposição hormonal, o uso de hormônios em mulheres e homens, é como você comparar com um pintor pintando uma parede. No caso do homem, o pintor já está cheio de tinta na blusa. Se ele pinta a parede ali de qualquer jeito e cai uma tinta ali na camisa dele, dificilmente as pessoas vão notar essa diferença. A mulher é o mesmo pintor, blusa branca. Qualquer 2, 3 gotinhas é visível a alteração. Então nós temos que ter mais cuidado, mas ninguém vai dormir normal depois de uma semana de uso de hormônio e acorda careca ou com problemas graves assim. Se você está no acompanhamento médico, seu médico é uma pessoa séria, ele vai acompanhar isso daí. Que a testosterona costuma provocar, ela pode aumenta o risco de câncer. Aí agora essa parte aqui é uma das que eu achei mais feias do vídeo. Ele afirma assim, a testosterona aumenta o risco de câncer. Errado, fake news. Não é isso. Eu sei que é o Dr. Drauzio Varella, mas não está certa essa afirmação. A testosterona não aumenta o risco de câncer, nem em homens e nem em mulheres. O que acontece, gente? A testosterona é um hormônio. Algumas mulheres, quando estão com um câncer de mama, por exemplo, em atividade, o câncer tem receptores para a testosterona. Então nós não podemos usá-la porque ela vai piorar o câncer. O mesmo acontece com o homem no que tange, né, no sentido da próstata. O uso da testosterona não dá câncer de próstata. Ponto final. Isso já está bem estabelecido. Contudo, se o indivíduo está com um tumor, às vezes pequeno ali, por isso que temos que avaliar as pessoas, né, antes de fazer uma reposição. Ele está com um tumor ali que tem esses receptores, esse tumor pode se alimentar da testosterona. Mas isso é um conceito mais antigo. Alguns médicos mais antigos ainda têm isso na cabeça, de que uma reposição hormonal, que a testosterona per se, apenas ela, aumenta o risco de câncer. Não vamos simplificar as coisas que são complexas. Muitos trabalhos extremamente recentes vão contra essa argumentação aqui. Alguns exemplos, né, que eu gosto bastante de falar. Primeiramente, tem um estudo muito famoso, né, que é o TRAVERSE, que não tem nada a ver com câncer, tem a ver com saúde cardiovascular, que as pessoas falam muito isso também, que a testosterona infarta. Em doses fisiológicas normais de reposição, ela não faz isso. Teve um grande ensaio clínico chamado estudo TRAVERSE, que mostrou que o uso da testosterona em homens não altera em nada. E tem um outro conceito que eu gosto também. Alguns trabalhos com o que nós chamamos na medicina, nas terapias hormonais, como terapia cruzada. O que é isso? Eu tenho uma pessoa que ela nasceu com um fenótipo, uma aparência. Então, aparência feminina. E ela quer transicionar para uma aparência masculina, ou seja, um homem trans. Um exemplo. Para que isso aconteça, nós fazemos o que nós chamamos de terapia cruzada. Estas pessoas que são biologicamente ao nascimento mulheres, uso de uma dose de testosterona muito maior, mas muito maior, equivalente ao que um homem faz, naturalmente, né? Para ter a virilização que eu estava falando mais cedo.
tornar aparentemente masculina. Quando essa pessoa faz isso, lá na frente foi comparado, né, a sobrevida dessas pessoas. Se viu que pessoas que têm os homens trans, né, nasceram com aspecto feminino, se tornaram com aspecto externo masculino, têm menor risco de câncer de mama do que a mulher cis. Ou seja, a mulher que não fez uso de nada, ela nasceu com aspecto feminino, continuou com esse aspecto feminino, não fez nenhum uso de hormônio. Ou seja, olha que coisa destoante. Uma dose altíssima de testosterona que é usada para transição de aspecto externo, meio que protegendo contra câncer, protegendo contra doenças cardiovasculares. Então, absurdo isso aqui também. É o risco, uma pessoa quer ficar num nível de magreza, independentemente da genética, que chame a atenção dos outros pela magreza. Nos anos 80, 90, as modelos nos desfiles de moda eram magérrimas. E acabou havendo uma reação da sociedade que disse, olha, esses desfiles estão promovendo a magreza extrema e está aumentando o risco de anorexia nervosa e de bulimia. E passou a haver uma conscientização de que essa magreza extrema não é saudável, ao contrário, é muito ruim. Nós estamos vendo ressurgir um problema que eu achei que a gente já tinha ultrapassado, mas não. Agora retoma, meninas e meninos aí, tentando ser magros, perdendo massa muscular, virando virtualmente mesmo pele e osso. O que ele fala aqui até esse momento, né, está correto de certa forma. Realmente, os distúrbios de dismorfia corporal são algo sério pra caramba. E era muito mais comum, eu acredito, né, antes de haver essa aceitação da forma e tudo. Contudo, de novo, não vamos simplificar conceitos que são complexos. Muitas vezes, gente, as pessoas não estão buscando um tratamento para emagrecimento porque elas querem ficar extremamente magras. Isso eu posso afirmar com 100% de certeza. Todos os meus pacientes no consultório que eu já atendi até hoje estavam com sobrepeso ou obesidade muito severa e estavam muito mais preocupados com o aspecto de sobrevida, qualidade de vida, cansaço, inflamação, distúrbio do sono, tudo que vem junto do ganho de peso, do que com a parte externa. A parte estética vem também, e ela é importante, mas ela vem junto do arcabouço de uma vida saudável. Então isso daqui, em consultórios médicos, de novo, em consultórios médicos sérios, não se usa tratamentos para a pessoa ficar extremamente magras. Nós vemos as pessoas fazerem isso, tá? Elas pegam as medicações e usam por conta própria. Mas não é um motivo para se usar, não. Desenvolvendo transtornos alimentares que são difíceis de curar. Olha, a anorexia nervosa é um transtorno psiquiátrico que tem 20% de mortalidade. As pessoas vão deixando de comer, elas têm uma alteração da autoimagem, que elas se olham no espelho, estão magérrimas, se olham no espelho e se veem gordas. E tem muita dificuldade de você pegar essas meninas e meninos e internar no hospital para poder tirá-las desse estado em que elas correm risco de morte, porque elas não querem se manter naquele... Acham lindo. Havia na internet até hoje, não sei, mas havia sites que promoviam a anorexia, então pareciam aquelas mulheres, uma mais magra do que a outra, uma com o corpo mais esquelético do que a outra, e que promoviam essas alterações. Olha, nós somos geneticamente diferentes. Felizmente, não somos todos iguais. Há gente que tem mais uma complexão mais robusta um pouco. Outros são mais magros, ou são mais longilíneos. Nós temos que nos comportar de acordo com o corpo melhor que nós podemos ter, aquele que respeita a nossa genética. Olha, a sociedade tem os olhos voltados para as mulheres. Então, se você pega uma moça, uma jovem, ou uma mulher de mais idade, que está um pouco acima do peso, as pessoas reparam e comentam. Aqui eu também já não concordo com ele. Por quê? Ok, existe o aspecto externo da beleza, da magreza está associada com a beleza. Mas quando ele fala, tem uma mulher, nós temos que respeitar a nossa complexão, algumas pessoas são maiores, outras são menores, já dá a entender como se o seguinte, olha, se você tá meio gordinho, tá tudo bem. Ou então assim, uma mulher que tá ali mais velha, um pouco do peso, isso é péssimo. Isso aqui não é ruim, não. Que ele fala, isso aqui é normal, não é péssimo. Tem, sei lá, centenas, talvez, de trabalhos falando que sobrepeso, um pouco do peso acima do que o normal, tá? Um pouco. É associado com morte. Todos os tipos de morte. A gente chama que são desfechos duros, né? Morte por infarto, por AVC, tudo que você imaginar. Então, isso aqui não deve ser estimulado. Se você tá meio gordinho, não procure emagrecer, está tudo bem.
Não é assim. Nós temos que ter o percentual de gordura adequado para você, para sua faixa etária, para o seu gênero, entendeu? Mas não isso daqui, essa normalização do processo de aumento de peso, que é uma pandemia hoje em dia. Pandemia. 80% das pessoas nos Estados Unidos, em média, tá aproximado, estão acima do peso. 40% em obesidade. Aqui no Brasil, 60% acima do peso, 25% para 30% em obesidade. É um absurdo. E a pessoa falar isso, eu acho que tá completamente errado. E às vezes até falam para ela, olha, você precisa perder um pouco de peso. Agora a magreza ninguém cobra. Você vê uma mulher excessivamente magra, com aspecto doentio até, ninguém diz que está muito magra, é raro. Também não concordo, acho besteira o que tá falando. Por quê? Você vê uma pessoa extremamente magra, quantas vezes vocês não viram nos últimos tempos? Cabeça de Ozempic, aspecto... Então, assim, as pessoas cobram tudo, na verdade, tá? Nós temos que ter uma conscientização muito mais voltada pra saúde, pra estética. Entendam isso, a estética vem junto da saúde. Agora, tentar banalizar isso, falar assim, não, as pessoas não ligam se você está muito magra, ligam sim. Ligam sim. Falam de homens, falam de mulheres. Se você tenta falar com uma pessoa que ela tá acima do peso, alguém que você confia, né? Você vai falar pra ela isso, pensando no bem dela, tá ótimo. Agora, fazer esse tipo de comentário como um shaming, né? Aí isso não é legal. Claro que não é legal. Não é legal pra motivo nenhum. Por que seria por conta de peso? Você é uma pessoa muito íntima pra falar uma coisa dessa. Isso não é bom, porque você não chama atenção pra um problema que é grave. A magreza excessiva não é saudável. Não magreza é saudável. excessiva é perigosa, porque aumenta o risco de muitas doenças. No fim, uma pessoa que esteja um pouco acima do peso é muito mais saudável do ponto de vista metabólico do que aquela que está muito abaixo. Aí também é uma comparação que é péssima, entendeu? A magreza extrema, obviamente, é péssima. A gente, pra você que quer ser extremamente magro, a ausência da massa muscular, músculo é o que nos protege de quedas, lesões. É a nossa reserva. É músculo é gordura, é a nossa reserva energética para um caso de você ter uma infecção grave, ter que ser internado. Claro que a magreza extrema não é boa. Muitos pacientes que me procuram no consultório hoje me procuram por este motivo, porque já sofreram bullying por serem muito... Olha, eu não consigo comprar roupa em certos lugares porque as roupas não cabem em mim, fico parecendo um esqueleto, faço de tudo para ganhar massa muscular. A ideia de você querer comparar isso com sobrepeso, muito ruim, né? Então, gente, vamos lá. Posições hormonais, o uso de hormônios, ele tem que ser revisto na medicina como algo para ajudar as pessoas. A pessoa tem que ter uma queixa para fazer o uso do hormônio. Óbvio, tudo na medicina, 100% das terapias, elas são uma balança. Nós vamos ver o efeito benéfico, ele tem que superar riscos e possíveis malefícios. E claro, esses riscos e malefícios têm que ter um limite. É isso. Então, essa história de sim, o hormônio faz aumentar a voz, faz cair cabelo e tal, pode fazer. Mas isso dificilmente é extremo quando nós estamos usando doses adequadas. E aí controla-se isso. Eu achar que uma terapia vai ser ruim por conta desse colateral, eu acho que de novo, a gente perdeu uma ferramenta. Particularmente, eu falo muito dos implantes hormonais. E a segunda parte do nosso vídeo vai ser o porquê que os médicos têm tanta dificuldade de aceitar terapias hormonais, de aceitar os implantes, ou o chip da beleza, né? Chip da beleza, esse nome é um nome um pouco infeliz hoje em dia, porque faz parecer que o tratamento é feito para embelezar. E na verdade não é isso. Os implantes hormonais, né? O chip da beleza, ele é composto de algumas coisas. Na mulher, geralmente, é gestrinona, estradiol, testosterona. E no homem, o implante hormonal pode ser feito em homens, é testosterona, tá? Em doses diferentes e adequadas para cada caso. Por que eu acho que boa parte dos médicos tem esse preconceito com as terapias hormonais, particularmente com os implantes? Primeiro motivo, né? Simples desconhecimento. A pessoa não aprendeu sobre aquilo. Na faculdade, a maioria de nós não aprende nada. Aprende assim, fisiologia bem basiquinha, hormonal, mas não aprende sobre terapias, doses, formas de fazer. Isso é considerado meio que tabu até hoje em dia. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, sabe? Da medicina com os pilotos de avião. Por quê? Na medicina nós temos uma hierarquização muito intensa. Claro, nós somos gratos aos nossos professores, mas isso não pode ser intenso ao ponto de cegar a pessoa. Ela fala assim, agora eu não vejo mais nada. O que fulano falou pra mim lá na minha residência, na minha faculdade, é lei. Isso não pode ser assim, mas é.
Eu falo dos pilotos porque alguns acidentes aéreos foram feitos porque teve uma pane, o piloto não levou a sério, o copiloto viu, mas pela hierarquia não fala nada, o avião cai. Isso acontece muito na medicina. Como a pessoa é mais velha, o indivíduo tende a não questionar. Vai virando uma coisa meio extremista, sabe? Um ponto de vista muito único. Aí você soma isso, o segundo motivo. Muitos médicos prosperam. Tem clínicas que estão funcionando bem, com o uso de implantes hormonais, terapias hormonais, etc. Terapias de emagrecimento. Isso é um problema por si? Claro que não. Eu tenho cirurgiões plásticos que têm clínicas que prosperam muito. Neurocirurgiões que cobram muito caro para fazer uma cirurgia muito complexa. Não há problema nenhum na pessoa ganhar bem, ganhar dinheiro, desde que ela faça o bem, ajude as pessoas. E aí, vão haver erros, vão ter médicos ruins que vão fazer isso mal feito, mas a grande maioria não é assim. E os pacientes são muito gratos por esse motivo. Nós vimos isso acontecer na recente discussão que houve no Senado. Pessoas entrando com processos contra a Anvisa, pedindo para revogar uma resolução que houve proibindo implantes hormonais. Vamos somar o terceiro fator. A medicina, do ponto de vista de mercado de trabalho, qualidade de vida para o médico, está muito pior do que ela era alguns anos atrás. Plantões pagando muito menos, a pessoa muito mais cansada, com muito mais trabalho, a quantidade de estudo cada vez mais tendo que aumentar, as residências ficando mais longas. E aí essa pessoa está passando uma dificuldade. E ela olha para o lado e vê um médico que está ali, que na cabeça dela, né, eu sempre falo, quem vê Insta não vê corre, cuidado com isso. A pessoa está ali, ela vê um médico fazendo um vídeo no Instagram, no YouTube, mostrando que tá bem e tal, e aquilo gera raiva, ou seja, ela projeta a frustração dela no colega. E ela não sabe se aquela pessoa é boa, se ela é ruim. Ela só serve para alimentar uma raiva que ela tem de um sistema inteiro que ela está inserida. E aí, tem mais Tem mais dois fatores. O primeiro tem um nome bem legal, é o efeito Dunning-Kruger. Esse é um efeito que foi descrito por alguns pesquisadores, que é o seguinte: quando você não sabe nada de um assunto, não sei nada, não sei nem errar, nada, você fala que não sabe nada. A partir do momento que você começou a aprender um pouquinho, leu um artigo, alguém falou alguma coisa, teve uma roda de discussão, imediatamente você simplifica um conceito. Você acha que você sabe muito. Isso se aplica na medicina como? O indivíduo não estudou hormônios, não fez nenhuma especialidade que trabalha com isso, não trabalha com isso na rotina dele, enfim, não é uma pessoa que se propôs a estudar isso. Mas ele teve aquela formação bem basiquinha que eu falei na faculdade. E aí ele acredita que ele é muito sabido, que ele sabe tudo da parte hormonal. E aí, como isso não é passado para as pessoas, ele vê como uma coisa muito ruim. Exatamente, ele se torna um especialista, sendo que ele não tem treinamento para isso, né? O efeito Dunning-Kruger fala muito isso, a gente tem que tomar cuidado. É melhor a pessoa não saber nada, pensar que não sabe nada, do que ela achar que sabe, que aí é onde ela comete os erros dela. Tanto gafes, como nos vídeos que a gente viu aqui, como gafes nos congressos, nas discussões que estão existindo hoje com implantes, e os colegas médicos ali com uma revolta que é um pouco inexplicável. E a última é o efeito manada. Então, se eu somo tudo isso, hierarquia, questão de valores, você se associa com a pessoa que está dando plantão com você ali, que está no dia a dia do seu consultório, que não tem nada a ver com hormônios, você cria uma comunidade que vai reforçar o comportamento uma da outra e vão tender a atacar esse lado. Me causa muita estranheza isso. Eu sei que é um fenômeno normal na medicina, infelizmente. As terapias hormonais não são as primeiras e não vão ser as últimas a passar por isso. Eu cito um exemplo muito legal da cardiologia, que é uma das minhas especialidades. Quem infarta tem que usar uma medicação, que são os beta-bloqueadores. No passado, anos 80, 90, era contraindicação absoluta. O indivíduo podia perder o CRM dele se ele prescrevesse esse remédio para alguém que infartou. Os estudos foram saindo e hoje é o contrário. Ele é terapia de primeira linha. Se eu não prescrevo, eu estou cometendo um erro para com aquele paciente. Mudou da água para o vinho. Isso acontece porque os estudos vão melhorando, vão aparecendo indicações específicas para as coisas. A gente não pode ter essa mente fechada desse jeito. A gente tem que ver as evidências que chegam e aí fazer o nosso julgamento. E aí, puxando esse gancho, é o que eu falo. Não é porque um médico é renomado, tem um canal muito grande, fala muitas coisas, que você deve acreditar em tudo que a pessoa está falando. Nós não devemos ser assim para nada. Então, faça a sua pesquisa, veja várias opiniões, não leve a minha opinião como completamente correta. Tenha a sua opinião, porque mesmo pessoas experientes, de uma forma geral, podem cometer erros conceituais, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações. A gente está sempre fazendo vídeos sobre terapias hormonais, saúde feminina, masculina e o bem-estar de forma geral. E não deixe de assistir o próximo vídeo, onde eu falo um pouco sobre essa questão das dismorfias corporais que nós estávamos falando mais cedo.